Olá, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui no programa Com Fé Venceremos. Esse programa em que nós meditamos de maneira profunda a Palavra de Deus. Eu sou o Padre William, sou da Diocese de Januária. Estou aqui com você para que juntos nós possamos caminhar e crescer na nossa fé cristã. Nós queremos pedir que o nosso Senhor, com as suas santas chagas, possa nos guardar dentro delas, para que nós sejamos cada dia mais abençoados. Você que me acompanha agora é chamado, meu irmão e minha irmã, a juntos meditarmos a palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia, tome aí o texto de Lucas, capítulo 10, versículos de 29 a 37. Lucas, capítulo 10, versículos de 29 a 37. E Jesus contou uma parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai, e também tu faz a mesma coisa. Palavra da nossa salvação. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, você que me acompanha, nós precisamos entender profundamente o que é o serviço a Deus e como ele está diretamente ligado ao serviço aos nossos irmãos. E nós muitas vezes fazemos disso coisas distintas, coisas separadas. E na nossa igreja nós vemos esse movimento. Ou nós vivemos uma vida apenas contemplativa em oração, ou nós somos muito engajados em causas sociais, em serviço aos irmãos e irmãs necessitados, quando na verdade nós deveríamos unir tais coisas. Não se trata apenas de pender para um lado ou de pender para o outro. É preciso que a nossa fé, de forma madura, nos faça entender que a oração sempre me leva à ação. Servir a Deus sempre e necessariamente me leva a servir aquele que mais precisa. E você, que me acompanha, precisa entender na sua vida e precisa se perguntar, e esse é o momento oportuno, neste programa Com Fé Venceremos, é o momento oportuno para nós nos perguntarmos como anda a nossa vida de oração e como anda o nosso serviço aos irmãos. E você vai perceber se algumas dessas duas partes não estiverem unidas, se elas não estiverem unidas, então a nossa fé vai como que mancar, nós vamos estar mancando na nossa fé. Nós precisamos viver a nossa fé de maneira integral, de maneira inteira, de maneira reta, da maneira do Senhor e não a nossa maneira. Vamos meditar um pouco este Evangelho. Você ouviu? Nós vimos ali uma passagem bastante conhecida de todos nós, você já ouviu essa passagem nos momentos da Santa Missa, você até viu essa passagem ser várias vezes interpretada nas igrejas, nos encontros, porque ela é uma passagem bastante conhecida, nós a conhecemos, o bom samaritano. 2 religiosos passam e vê um homem quase morto, a palavra diz um semi-morto, ele estava quase para perder a vida porque foi assaltado, porque foi espancado. Os religiosos que ali passam, diz a palavra, eles olham e seguem adiante.
Nós, numa leitura um pouco desatenta ou pouco atenta, nós podemos pensar, nossa, mas como os religiosos são maus, né? São malvados. Por que eles não pararam para verificar ou para ajudar ou apenas para perguntar se está precisando de uma ajuda, quer que eu chame alguém? Eles não fizeram nada, eles olharam e seguiram, foram cumprir aquilo que tinham como obrigação. Mas esses religiosos, eles não estavam sendo maus, eles estavam cumprindo o preceito. E o preceito judaico diz que se eles tocassem em sangue, eles ficariam impuros. E ficando impuros, eles não poderiam adentrar no templo, porque era uma lei. Eles teriam que fazer novamente o rito de purificação. Então, quando eles seguem adiante, não é que eles sejam maus, não é que eles sejam insensíveis à dor do irmão, é porque na mente deles, eles precisam cumprir o rito religioso. Aqueles religiosos do tempo desta parábola que nos conta Jesus estão na mente que eles precisam ser fiéis àquele culto, ao rito religioso. Só que eles se esqueceram de uma parte mínima. O culto religioso tem sentido na sua vida, tem sentido na minha vida à medida em que ele me humaniza, à medida em que ele me aproxima do Senhor e à medida em que ele me torna sensível às realidades à minha volta. O pecado destes religiosos do tempo de Jesus pode ser também o nosso. Nós muitas vezes nos preocupamos com ritos religiosos, nós muitas vezes queremos participar de momentos isolados de oração e isso é muito importante. Nós precisamos fazer a nossa experiência mística com o Senhor. Ninguém está dizendo que não deve. Contudo, se essas experiências não estão levando você a fazer aquilo que é preciso ser feito pelos irmãos, então existe alguma coisa errada nessa nossa experiência com Deus. Experiência com Deus que não nos leva ao encontro com os irmãos, algo está errado. Experiência com Deus que não me torna mais sensível à dor do outro, algo está errado. Então nós precisamos, amados irmãos e irmãs, você que me acompanha, nós precisamos urgentemente verificar se nós estamos dando mais atenção ao rito do que à vivência da fraternidade entre nós. E lembrando, uma coisa não exclui a outra. Os religiosos do tempo de Jesus não eram maus, eles só estavam pensando em cumprir a regra. E a regra pela regra, nós sabemos disso, ela mata. Bento XVI escreveu de maneira muito, nosso Papa Emérito escreveu de maneira muito profunda. O cristianismo não é um conjunto de regras, doutrinas e proibições. Seria muito repugnante se fosse assim. O cristianismo é uma pessoa e nós somos chamados a fazer experiência com essa pessoa, Jesus Cristo. E essa experiência faz crescer em nós um amor tão grande pelos irmãos, pela humanidade, que nós não temos outra escolha senão servir os nossos irmãos. Encontrar Jesus naqueles que mais precisam, estar à disposição. É esse o nosso chamado. Você tem feito isso na sua vida? Você tem caminhado como quem verdadeiramente quer ser fiel a Deus, mas ser fiel a Deus verdadeiramente? Continuando a meditação da palavra, nós vimos e agora nós entendemos que aqueles religiosos, eles não eram maus, eles só estavam precisados, eles estavam necessitados de cumprir os ritos, eles queriam cumprir os ritos. E aí, continuando a parábola do Senhor, passa um samaritano. Precisamos entender bem a figura do samaritano. Esse povo infiel, que não é fiel à lei mosaica, é este povo que olha para aquele que precisava, que olha para o necessitado, se curva e ajuda. O que é que Lucas, o evangelista Lucas, quer nos ensinar com isso? É o povo infiel, é o infiel, o imperfeito, aquele que não conseguiu ser fiel perfeitamente ao culto, que serve a Deus verdadeiramente. Significa que na nossa imperfeição, na minha imperfeição, na sua imperfeição, você é chamado a servir a Deus. E por que isso? Porque nós, muitas vezes na nossa vida, amados irmãos e irmãs, ficamos
como que buscando justificativas para não sermos fiéis a Deus. Você tem feito isso, eu faço isso na nossa vida, porque nós temos esta terrível mania de nos menosprezarmos. Eu sou imperfeito demais, eu tenho defeito demais, padre, eu já fiz tanta coisa no passado, eu não sou digno de servir a Deus. Ora, a palavra está nos mostrando que alguém que é considerado infiel foi quem mais serviu a Deus, foi quem verdadeiramente conseguiu agradar a Deus. Então não existe desculpa para você dizer, olha, eu não vou servir a Deus porque eu não sou perfeito. Ora, o Senhor te chama da mesma forma, porque Ele lhe conhece. Nós somos, de alguma forma, como os samaritanos. Nós somos infiéis, nós muitas vezes não conseguimos cumprir as nossas promessas, nós muitas vezes não conseguimos perseverar na nossa fidelidade a Deus. Ainda assim, o Senhor confia em nós. Ainda assim, o Senhor nos confia irmãos e irmãs que necessitam da nossa ajuda e do nosso despojamento. Então, pensemos bem como estamos caminhando na nossa vida de fé. Pensemos bem o que é que nós temos feito da nossa caminhada. O Papa Francisco, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude na Polônia, no seu discurso aos jovens, disse algo bastante forte, que ficou gravado no meu coração de jovem e que deve estar no nosso coração de cristão, católicos que somos. Você só é verdadeiramente cristão se viver a caridade. A caridade não é uma opção. Você só é cristão se vive a caridade. E nós não estamos falando aqui de esmolas, nós não estamos falando aqui de uma postura proselitista, como quem faz as coisas para angariar fiéis, não. Nós estamos falando daquilo que a caridade verdadeiramente significa. O amor que se doa, o amor que se dá pelos outros, o amor que vê a dor do outro e se compadece. Aquele olhar de Jesus Cristo por cada um de nós. É assim que nós somos chamados a viver a nossa fé. É assim que nós somos chamados a viver o nosso serviço. Porque se na nossa fé, e você preste bastante atenção nisso, você tem feito muitas orações, muitas novenas. Eu faço, padre, novena disso, novena daquilo, faço muita oração, sou devoto da Santa Chaga, sou devoto de Nossa Senhora, faço isso, faço aquilo. Ótimo, continue, perseverança. Mas se pergunte, o que é que todos esses exercícios de fé têm transformado no seu coração? Muito sinceramente, todos os nossos exercícios espirituais, eles estão nos transformando verdadeiramente ou nós estamos agindo como os religiosos do Evangelho? Nós continuamos, vamos em frente, queremos cumprir os nossos ritos, mas somos incapazes de parar, de nos dobrar para as realidades à nossa volta. Inconscientemente, nós fazemos isso nas nossas vidas. Quantas vezes na nossa vida familiar, quantas vezes eu, você, na nossa vida familiar, nós nos julgamos melhores que os outros? Não porque eu vou à missa, porque eu sou católico, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e nós nos tornamos, na verdade, como que juízes dos nossos irmãos, dando sentenças a eles. Você será condenado, você vai para o inferno, você não é digno de estar aqui, você não pode estar na igreja. Ora, essa não é a postura verdadeira de um cristão. Nós acolhemos a todos, nós devemos estar abertos a todos. O Senhor não aprovava o pecado, mas Ele amava e não abria mão do pecador. Porque o Senhor sabia que se Ele não estivesse na vida daquele pecador, Ele jamais conseguiria transformar a sua vida. Se aquele pecador se afastasse dele, Ele jamais conseguiria mudar a sua história. E por isso o Senhor tinha uma predileção especial pelos pecadores. E por isso Ele se sentava à mesa com os pecadores, porque Ele amava tanto a eles que Ele queria transformar a vida tendo-os perto de si mesmo. Assim nós devemos ser nas nossas vidas. Nós precisamos, lógico, não vamos aprovar o pecado, não vamos ser coniventes com o pecado, mas é preciso que você esteja aberto
as pessoas que se aproximam de nós. E muitas vezes elas não vão pensar como nós. Muitas vezes nós estaremos perto de pessoas que não professam a mesma fé que a nossa. Nós estaremos perto de pessoas que nem sequer reconhecem o Senhor, pessoas que muitas vezes se fecham a essas situações. Para essas pessoas nós fomos chamados a ser sinal da presença de Deus, a manifestar o Cristo ressuscitado na vida dessas pessoas. Então, façamos deste nosso momento de meditação, façamos deste nosso momento em que nós nos aprofundamos na Palavra de Deus, um tempo oportuno para que você faça uma revisão da sua própria vida. A Palavra de Deus não é para a gente ouvir e achar bonitinho e voltar para as nossas casas como se nada tivesse acontecido. Palavra de Deus, Evangelho do Senhor, pede de nós mudanças, transformação. Então, se você me acompanha agora, faça essa revisão e se pergunte: eu tenho vivido verdadeiramente a caridade? Eu sou capaz de me doar pelo meu irmão, pela minha irmã que necessita? Eu tenho tempo para servir aos outros, ou eu estou tão ocupado até com as coisas de Deus? Porque essa é uma tentação. Estar ocupados com as coisas de Deus, mas pouco fazer por Deus. Essa é uma tentação que eu, como padre, você que me acompanha, corre, todos nós corremos. Estar ocupados em excesso com as coisas de Deus, fazer coisas de Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho este compromisso, eu tenho aquilo, mas fazer pouca experiência verdadeira com Deus. Se pergunte, porque se você ainda não foi capaz de se compadecer pelos que mais sofrem, se você ainda não foi capaz de se colocar no lugar daqueles que necessitam e fazer por ele, lutar por eles e fazer algo para que a vida deles também seja transformada, então nós ainda estamos mancando na nossa fé. Então é preciso que nós aprofundemos a nossa experiência com o Senhor, com Cristo ressuscitado, para que Ele transforme a nossa história e a nossa vida. Nós vamos continuar a nossa fé, nós vamos continuar a nossa história, a nossa caminhada. Muitas situações vão acontecer na nossa vida. E como nessa passagem do Bom Samaritano, algumas pessoas vão surgir na sua e na minha vida, e essas pessoas dependerão de nós, e essas pessoas vão precisar de nós. Mas se nós estivermos ocupados demais em fazer outras coisas, nós vamos seguir adiante e vamos perder uma oportunidade imensa de servir a Deus verdadeiramente. Quantas e quantas oportunidades nós perdemos nas nossas vidas porque não fomos capazes de olhar ao nosso lado, de olhar as realidades e de ler os sinais do tempo. O Vaticano II nos convida a ler os sinais do tempo, a perceber a presença de Deus em todas essas realidades que nos parecem tão contraditórias e tão contrárias à vontade de Deus. O Senhor ressuscitado foi para o céu. Ele se manifestou a nós, mostrando-nos as suas chagas. Junto de Deus, Ele nos fez uma promessa: estarei com vocês até o fim dos tempos. E estando conosco, e estando em nosso coração, nós que comungamos o corpo e o sangue do Cristo ressuscitado, nós nos tornamos outros Cristos na vida dos nossos irmãos. Ser cristão significa justamente isso, ser outro Cristo. Você é verdadeiramente um outro Cristo na vida do seu irmão? Você tem, como nos ensinou o apóstolo Paulo, em si os sentimentos e opções de Jesus Cristo? Ou você só gosta de dizer palavras bonitas? Porque pode ser que seja isso. Eu gosto muito das coisas de Deus, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas novenas, eu leio os textos, eu assisto a obra Evangelizar todos os dias, mas e a ação? E o modo como eu trato as pessoas? E o modo como eu lido com os meus relacionamentos? E a forma como eu interajo com os pobres? E a forma como eu ajudo as pessoas que necessitam? E o modo como eu estou na minha família, no meu relacionamento, no meu casamento, com os meus filhos, com os meus irmãos, na minha comunidade paroquial? Todas estas coisas falam muito mais da nossa experiência do que aquilo que nós lemos ou falamos.
O nosso testemunho precisa falar do Evangelho. A nossa vida precisa falar do Evangelho. Aquilo que fazemos precisa falar do Evangelho. E dessa forma, agindo assim, nós vamos assumir e viver aquilo que o Evangelho nos propõe. Olhar as realidades à nossa volta e ser capaz de se curvar quando for preciso para ajudar aqueles que precisam. Se curvar. Muitas vezes Deus vai pedir isso de nós. A misericórdia de Deus só é vivida quando verdadeiramente nós entendemos que, se nós adoramos a Deus, mas somos incapazes de ver as dores dos nossos irmãos, então existe alguma coisa errada com essa nossa experiência de Deus. Se eu digo, nos ensina a palavra de Deus, que amo a Deus que não vejo, mas não consigo amar ao irmão que não vejo, então eu sou mentiroso. Nós não somos mentirosos, ao contrário, nós queremos viver esta palavra, nós queremos fazer dela vida nas nossas vidas. Então, se você quer verdadeiramente que esse Evangelho se torne vida na sua vida, faça essa revisão neste nosso programa de hoje. Não deixe isso passar, não use desta graça, não deixe a graça passar. E se pergunte, como está a minha relação com os meus irmãos? Como eu tenho feito para mostrar o rosto misericordioso do Senhor para aqueles que trabalham comigo, que muitas vezes não são católicos, não acreditam em Deus? Como é que eu tenho feito para que a minha família experimente a Deus através das minhas ações, muito mais do que com os meus sermões, muito mais do que com as minhas palavras, mas com o meu testemunho? Como os meus relacionamentos podem ser mais edificados com a graça de Deus através daquilo que eu escolho e daquilo que eu faço? E assim nós vamos entrando na dinâmica de verdadeiramente viver o Evangelho e de servirmos a Deus e aos nossos irmãos. Obrigado a você que nos acompanhou, continue nos ajudando nesta obra de evangelização. Nós estamos unidos. Eu, como sacerdote, quero rezar por você, para que você possa fazer uma experiência de Deus tamanha e tremenda, de forma que você consiga encontrar Deus naqueles que Ele colocou na sua vida. Nós queremos servir a Deus com aqueles que também falam de Deus muitas vezes, com aqueles que concordam conosco. Mas você é chamado a servir a Deus onde você está. Na sua família problemática, no seu trabalho que ninguém te entende, com o seu chefe que às vezes é grosso, estúpido com você, naquele relacionamento que está te cansando. São nessas experiências do dia a dia que você é chamado a viver e a servir a experiência com Deus e viver e servir a Deus. Nós estamos aqui rezando por você. A obra Evangelizar vai rezar, interceder pela sua vida e pela sua caminhada. E juntos vamos evangelizar mais.